bora para a parte 4 desse vídeo, né? Agora vamos trocar de lado. Eu vou fazer um vídeo aqui um pouco mais breve em relação aos ataques do pessoal da Missão Brasil. E, cara, tem muito ataque bom mesmo para poder mostrar, mas não dá para colocar tudo em vídeo, né? Já foram 3 vídeos. Então eu vou colocar aí os ataques sobre as nossas principais bases, né? Principais no modo de dizer, né? Mas nas bases que provavelmente eram para ser as mais complicadas. Então o primeiro ataque, né, foi contra a base do Danilo, né, nosso Sheik. E quem executou esse ataque foi o Pablo Henrique. Muito interessante, né, a gente colocar o ataque, principalmente o ataque do Pablo, né, que foi uma grande surpresa, porque ele ataca, né, com uma tropa que não é tão comum entre a galera brasileira, né, que são os Titãs, né, e por sinal ataca muito bem. Então parabéns ao Pablo, um ataque muito consistente, muito tranquilo, né, porque a Titã você precisa atacar com tranquilidade. Vale lembrar, né, os Titãs estão em alfa, né, então tropas em alfa realmente são tropas muito fortes. O Titã veio ao jogo, né, como uma máquina suprema, então essa era a ideia, né, que eles trouxeram em relação ao Titã. Não tem nada, exceto o tempo, né, que pode parar o Titã. Então, por exemplo, os furtivos não travam eles. O canhão elétrico dá um bom dano nele, mas fora isso, a mina elétrica, né, que devia funcionar neles também não funciona. E eles têm um life muito grande, então acho que o canhão de ion, né, aí pode dar um pouquinho mais de dano, né, no Titã, mas fora isso não tem grande dificuldade o Titã, né. O que pode complicar um pouquinho o ataque de Titã é as árvores, né, já que ele precisa ir circulando. Então o pessoal que tem layouts de árvores um pouco mais fechadas, né, complica um pouquinho a vida do Titã. O Titã ele move bem devagarzinho mesmo. Então uma outra coisa que eu acho que é um pouco errado desse jogo é, por exemplo, o lugar que consegue descer, por exemplo, os Titãs, né? A gente consegue ver pessoas colocando o Titã lá no meio, onde, por exemplo, ainda tem árvores ou construções na frente, né? Então era algo que não seria muito viável. Mas também é a mesma situação, por exemplo, do pessoal que desce drones, né? Drones lá no meio, né? No meio das batalhas. Mas é isso aí, lindo ataque, né, do Pablo, muito bacana mesmo, muito legal, né, ver esse ataque. Bom, vamos embora ver qual outra grande base que a gente tem, né. Uma base que defende muito, né, é do Eduardo e é do Jihad. Vamos ver se eu acho, né, aqui o replay quando a base deles caiu. Nessa guerra em especial, né, o Thiago defendeu muito legal mesmo. Vamos ver aqui, ó, a base do Ulisses. Também estava muito bem preparada, né? Tava com 4 defesas em alfas, invisibilidade, enfim, tudo que uma boa defesa permite. Para quem não sabe ainda, nosso companheiro Ulisses, ele está viajando, né? Está no Brasil. E sou eu que estou cuidando da base dele. Então, né, para quem não sabe, né, acha que eu não fiz nenhum ataque nessa guerra, os 2 ataques realizados pelo Ulisses, né, foi eu que executei. Bom, a base do Ulisses está sendo atacado pelo Fabix. Já deixo aqui, né, recomendado a todos vocês aí que ele também faz vídeos, então eu não sei de cabeça aqui o canal dele, mas eu acredito que ele vai assistir esse vídeo, então ele pode deixar aí no link de descrição para vocês irem lá, tem muito conteúdo bacana. É um cara que ataca muito bem mesmo. O Thiago e o pessoal que foi recentemente lá na Missão Brasil, né, comentou dele, né, em relação ao nível que ele tem de experiência, né? Experiência que eu digo assim, é o nível que aparece ali, 66 é o nível dele, e ele estava levando tranquilamente aí bases bem fortes. É o caso, por exemplo, a base do Ulisses, que é uma base bem forte mesmo.
e ele atacou com maestria, né? Lógico, veio tudo com tropas em alfa, então faz uma grande diferença você ter destruidores em alfa. Destruidores em alfa, cara, muito forte mesmo, aguenta muita pancada, muita porrada. E o Fabix não utiliza CNC, né? Eu acho que se ele aprende, aliás, deve saber, não sei, pode ser uma opção, mas assim, colocar o CNC junto com os destruidores em alfa, né, deixa o ataque extremamente forte, né? Então é o ataque que eu mais gosto de realizar, né? A combinação de tropas que eu mais gosto pessoalmente de utilizar, que é os destruidores com um CNC. Em alfa, então, né, nem preciso dizer que se torna um ataque muito forte, né? Eu já fiz vídeos aqui quando eu coloquei os campos aí todos em alfa, né? Acho que vocês estão lembrados, na época acho que era um QG 21, 22, não lembro muito bem, mas a gente estava conseguindo fazer ataques um atrás do outro, né? Isso o tamanho, né, da força que fica esse ataque com os destruidores aí em alfa. Uma das defesas que não caíram, cara, foi o do Ardila, né? Ardila. Cara, muito forte mesmo. Vou até colocar um replay aqui deles, né? O que chegou mais próximo, acho que o Mandrake, que também ataca muito bem, então vou colocar o replay dele, né? Chegou até 95%, mas ninguém conseguiu derrubar, ninguém conseguiu pegar aí as 3 bandeiras, né, da base do Ardila. Ardila que pra gente foi um achado, cara. Ele simplesmente entrou, tinha uma vaga, entrou na nossa aliança, começou a conversar com o pessoal, pediu se podia ficar. Enfim, a gente é uma aliança aí de base de portas abertas. Falou, pô, bacana, quer ficar? Fica, né, sinta-se à vontade. Pediu permissão para sair de tempo em tempo para lutar algumas guerras, fazer aquele esquema do jumper para pegar triângulos, enfim, outras coisas, né? De vez em quando ele sai, volta, mas sempre cumpre com as obrigações dele dentro da aliança, que é atacar em guerra, contribuir com doação de tropa, agradecimento, enfim, faz tudo que o membro precisa mesmo. E aí tá a base, né, a defesa do Ardila, cara. E Sugoi, incrível, né, é que ele aí é um QG 23, se não me engano, 23, né, tem essa torre alfa, todas elas bem posicionadas mesmo, muito bacana. Mandrake aí tá entrando com tropas em alfa, né, que é muito forte, eu não sei quantos, deve ter uns 3, 4 campos em alfa, né, que é muito forte. Mesmo assim, é uma base que tá bem chata de você entrar, né, dá pra ver ali que tem muito furtivo, né, no meio daquelas defesas em alfa ali no meio, as defesas cobertas em alfa. É um tipo de layout, né, que você tem que arriscar. Você tem que arriscar o que? Usar uma bomba nuclear ali no meio, né, para que você elimine, pelo menos, cara, os furtivos, é o que pode atrapalhar. E aí o risco seria o que? Se você utiliza nuclear no meio para limpar os furtivos, você não teria pontos de comando suficiente para limpar as chuvas de fogo, né? E aí onde você correria o risco, né? Você largaria uma ou duas chuvas de fogo viva, né? Se possível, né, as mais próximas da ponta, para que você entre na direção dela, né, utilizando apenas o PEN, né? É o que eu faria, né, no caso aqui da base do Ardila, que conseguiu segurar aí uma bandeira, e ele não está utilizando nenhuma base de drones, né, de socorro aéreo, que dificultaria ainda mais, né, o grau de dificuldade para entrar na base dele. Então, parabéns mesmo, muito bem posicionada as defesas do Ardila, né? Também vale lembrar, né, que além da boa defesa, né, conta muito também quem está atacando. O Mandrake eu sei que ataca muito bem, então dá para se dizer que sim, a defesa do Ardila estava muito bem postada, né, e o que possibilitou ele segurar aí essa bandeira até o final. Então, já vamos terminar esse replay aqui. Vamos ver quem que a gente consegue colocar aqui, né? Outra grande base que caiu foi a base do Thiago, né? Demorou, muita gente veio atrás dele, mas no finalzinho ali da guerra, né, conseguiram derrubar a base do Thiago. Deixa eu ver se eu acho o replay aqui.
Fernandes, né? Não poderia ser outro. Fernandes, não tem nem o que comentar, né? Mais um dos grandes veteranos aí desse jogo, né? Praticamente nasceu junto com o jogo, né? Como a gente costuma dizer, é velha guarda. E a base do Thiago dessa vez estava impossível, né? Então ele utilizou aí tudo que tinha de melhor. Tá com as 4 bases de socorro aéreo, então muito complicado mesmo. E Fernandes, né? Não dá para dizer tantas coisas assim a respeito dele, né? Um dos grandes jogadores aí desse jogo, grandes jogadores do Brasil. Então tem muita experiência em atacar, né? Então a gente mais observa, né, do que comenta e narra o ataque. Mas dá pra ver que o foco dele ali é eliminar, né, o que pode atrapalhar, que é o que? Chuva de fogo. Isso, chuva de fogo e as bases de socorro aéreo, né, que é o que pode mais dar trabalho, né. Essa é a ordem, cara. Dá pra você, né, uma noção, né. Essa é a ordem, né, de você eliminar quando você vai iniciar um ataque. Invisibilidade, canhão de ion, base de socorro aéreo e depois chuva de fogo. Vocês podem ver que esse tiro de A10, né, esse tiro de A10 que o Fernandes deu, né, é um tiro de A10 bem dado, né, que acertou a chuva de fogo e eliminou provavelmente 2 campos de furtivo, né? Então das duas uma, ou foi um print de alguém que colocou, né? Ou lógico, né, a base do Thiago já havia sido atacado bastante vezes antes do Fernandes conseguir as 3 bandeiras, então ele já pegou o posicionamento das defesas. Então essa é uma grande importância de você trabalhar em grupo também, né, dentro de uma aliança, né? É o ataque espelhado. Eu costumo dizer para o pessoal que quando você tem uma base que já foi atacada, né, e que o primeiro atacante conseguiu chegar bem próximo do final, ou seja, que conseguiu pelo menos mostrar o ponto da invisibilidade, onde está as bases de socorro aéreo e a maior parte dos furtivos, você tem uma grande chance de você programar um ataque, né, da melhor forma possível, e a possibilidade de errar um ataque programado, ela diminui muito. Então é por essa razão que a maior parte das guerras de elite, né, que a gente chama a guerras de adversários de alto nível, elas terminam, né, com as duas equipes pegando todas as bandeiras, e a diferença está, né, na velocidade com que você pega todas as bandeiras. Eu particularmente, né, já fiz um vídeo falando, né, sobre a minha opinião em relação à guerra, né, de que na minha concepção eu acharia mais justo, né, não por tempo, mas sim pela porcentagem de ataque, ou seja, vamos supor, uma equipe faz 30 ataques, a outra faz 25 ataques e ambas pegam todas as bandeiras, né? Porém a que fez mais ataques pegou primeiro, né? Assim que é determinado hoje o vitorioso, né, nas guerras daqui da Empires and Allies, né? Eu preferiria, né, que fosse a porcentagem, ou seja, para que a gente utilizasse, né, de forma utilizasse as 24 horas, já que a guerra tem que durar 24 horas mesmo, né, e aí cada equipe pudesse fazer aquilo dentro do seu time, principalmente alianças que são internacionais. No caso a nossa, a gente tem muita gente do Brasil, gente do Japão e gente espalhada pelo mundo inteiro, então o fuso horário é bem complicado, então muitas vezes o pessoal não consegue atacar bem exatamente na hora que a guerra termina. Então, às vezes a gente perde guerra justamente pelo fato de não conseguir atacar primeiro. Então, por exemplo, Clash of Clans é um joguinho que eu jogo, é dessa forma que a guerra é decidida, né? É nas porcentagens. Então, quem usou menos ataques para pegar todas as bandeiras, né, no caso lá é estrelas, né, é o vencedor, e é um placar, é uma forma de você colocar um placar, né, bem justo. Então, senão não teria por que, por exemplo, limitar o tempo de guerra. Se por exemplo for para fazer desse esquema, né, que a gente faz hoje, que existe, que é do jogo hoje, quem pegar primeiro ganha, né, a guerra então deveria acabar, né? Tipo assim, alguém pegou todas as bandeiras, pronto, já sai o vitorioso
e a guerra termina, e dali já pode ter uma nova pesquisa para uma nova guerra, né? Pelo menos essa seria a minha opinião. Lógico, né, o pessoal utilizaria aí artifícios para fazer várias guerras casadas, para coletar recursos, enfim, são coisas que não vem ao caso a gente discutir agora, né? O que eu queria mesmo falar, deixar a minha opinião em relação, né, sobre o que eu acho, sobre como deveria sair o vencedor, né, das guerras. E essa é a minha opinião. Eu acho que seria mais justo, mais interessante a gente não ser uma guerra por tempo, mas sim uma guerra onde a gente pudesse levar em consideração, né, o percentual aí de ataques utilizados, né, para se pegar todas as bandeiras, no caso, né, ou se não houver uma equipe que pegasse todas as bandeiras, a equipe que pegou, né, o maior número de bandeiras, aí sim, né, a equipe que pegou o maior número de bandeiras vence, né. Agora, se ambas as equipes pegarem todas as bandeiras, decidido no critério, né, da equipe que utilizou menos ataques. Eu acho que dessa forma seria algo bem mais justo. E aí tá a última grande base nossa que caiu, né, a base do Eduardo, né, foi atacada pelo grande Bruno Ribeiro, né. Eu acredito que deve ser o Bruno mesmo, se for, né, muito bacana saber que ele está de volta ao jogo, né. Para quem não sabe, ainda foi um dos grandes jogadores, né, da velha guarda.